Oi meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo no canal, gente. No vídeo de hoje eu vim trazer a parte 2 de respondendo as perguntas de vocês que deixaram lá no Instagram. Então eu já gravei um vídeo falando, respondendo algumas perguntas, porém, gente, ficou um vídeo muito longo e eu decidi então repartir em duas partes. Essa aqui é a segunda parte, tá? Respondendo as perguntas de vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Tem várias dicas durante o vídeo, então tá um vídeo bem completo pra vocês falando de vários assuntos específicos, tá? Se você é novo ou nova por aqui, muito prazer, eu sou a Jennifer, responsável aqui pelo ateliê Jennifer Artes em Crochê. Já te convido a se inscrever no canal, assinar o sininho de notificações pra você não perder nenhum vídeo que sai por aqui. E não esquece de deixar aí o seu joinha e um coraçãozinho, pelo menos aí nos comentários, pra mim saber que você passou por aqui. @_crochê da Lô, _. Gente, a Lô é uma das amigas que me apoiou demais. Ela não tem canal aqui no YouTube, mas ela me apoia desde o meu início lá no Instagram. A gente se segue e a gente compartilha ali a nossa rotina, é muito legal, é uma amiga muito querida. E aí ela perguntou o que anotar tudo sobre crochê. Amiga, eu anoto a minha produção. Eu tenho um caderno. No meu caderno, gente, eu anoto tudo sobre crochê. Não anoto tudo, tá? Eu anoto o que é funcional aqui pra mim, o que eu preciso saber. Então, por exemplo, produção de setembro. Eu anoto aqui a peça que eu fiz, então o jogo, se foi jogo de banheiro, se foi jogo de cozinha, se foi um tapete avulso, seja o que for, eu coloco aqui, por exemplo, parte tapete Zelen vermelho. Foi a minha primeira produção desse mês. Eu coloco a quantidade, então, por exemplo, se foi um par de tapete, foi 2, tá? Se foi um kit, por exemplo, jogo de banheiro, eu coloco se foi de 3 peças, de 4 peças, então eu coloco a quantidade de peças que eu fiz. Coloco o tempo que eu gastei pra fazer o jogo em si completo, tá? A quantidade de gramas no jogo completo também eu não coloco individualmente por peça, tá? Eu geralmente coloco por jogo. Então, jogo de banheiro, sucesso de vendas, tom de azul. Quantidade 3, o tempo que eu utilizei, pra fazer essa produção, a quantidade de quilos, 750 gramas, e o valor que eu cobro aqui no meu ateliê. Tá? E também anoto se foi encomenda ou pronta entrega, porque isso aqui me ajuda a ter uma visão geral, por exemplo, no final do mês, de quantas peças eu fiz. Eu não preciso ficar aqui contando, foi tantos jogos de banheiro, de 3 peças. Não, eu venho aqui, já vejo na quantidade, já vejo no tempo, quanto tempo eu gastei no crochê, pra produzir essas peças, quanta quantidade de quilo, que pra mim isso é fundamental, saber quanto que eu gastei no meu mês de material, pra mim também tá repondo no meu estoque, Então isso pra mim é muito importante, o valor de cada peça, eu gosto sim de ver também, porque a minha meta é em reais, Então a minha meta do mês é produzir R$1.000 a R$1.200, então pra mim eu gosto sim de produzir o valor, e também se é pronta entrega ou encomenda, porque aí eu sei se eu consigo produzir pronta entrega naquele mês. Graças a Deus, todos os meses eu tô conseguindo produzir uma ou outra pronta entrega, tem sido muito produtivo pra mim. No meu caderno, de um lado é a produção, do outro é o meu financeiro. Eu anoto as entradas e as saídas, tá? E quando eu falo assim, não é só do crochê, tá? É de tudo, toda a minha vida relacionada ao crochê, porque o crochê é o meu trabalho. Então eu coloco todas as entradas, tudo que eu recebi aqui de dinheiro do crochê, e as saídas com o que eu gastei. Então se eu gastei com material, eu anoto. Se eu gastei pagando alguma conta, eu anoto. O que for que eu gastei, eu coloco aqui, pra mim ter um controle financeiro. Inclusive, uma das perguntas, se eu não me engano, é sobre isso, tá? E aí eu já tô informando vocês. Outra coisa que eu anoto aqui no controle financeiro é as encomendas, tá? Quanto que eu já peguei na entrada e quanto que a cliente vai pagar no final. Então eu já coloco aqui tudo detalhado, quanto que falta pra cliente pagar, pra mim não me perder, tá? Nesse caderno de produção aqui eu anoto isso, sempre faço essas 2 páginas todo mês, tá? Não precisa ser muita coisa. E também nesse caderninho aqui que eu tenho, ele é o meu caderno de produção mesmo, assim, das peças, tá? Eu anoto aqui, por exemplo, modelo Ellen. Coloco aqui o modelo, e aí eu coloco a passadeira, o tapete, a tampa do vaso, o encaixe do vaso, tudo que eu vou fazendo, eu vou anotando quanto que eu tô gastando, eu anoto quanto tempo eu gastei pra fazer a base, quantas gramas eu gastei nessa cor. Aí essa carreira fechada, eu anoto também quanto tempo e quantas gramas. No mesclado também, porque quando a gente vai precificar, a gente precisa, pelo menos no mesclado, a gente precisa saber quantas gramas a gente gastou separado, porque o mesclado é outro valor. O barbante cor neutra é um valor e o mesclado é outro valor. Então, a gente precisa saber. Não adianta você pesar lá no final a sua peça e cobrar um valor como se você tivesse pagado tudo no barbante 85% algodão, porque a gente sabe que tem uma diferença, tá? Você não precisa registrar em todas as suas produções, tá? Em todas as peças que você for fazer. Mas tira um tempo aí, por exemplo, eu tirei agora pra fazer da passadeira, porque eu ainda não tinha calculado certinho a minha passadeira. Então, quando eu fui produzir uma dessas passadeiras, que eu fiz 2, Quando eu fui fazer uma dessas passadeiras, eu já fiz com a minha balança e o meu caderno do lado, tá? Pra mim já ir pesando e já ir anotando tudo certinho. Então, quantas gramas eu gastei em cada cor,
Por exemplo, o trilho mega rosa, gente, eu fiz, né, eu calculei certinho quanto que eu gastei de tempo e de material em cada processo. Então, na flor, na folha, na base, tudo eu fui calculando. E aí, agora eu sei como precificar corretamente uma peça de qualquer tamanho que a minha cliente queira, tá? Então, se a minha cliente quiser, esse aqui é de 1 metro, né? Se a minha cliente quiser com 1,5 metro, de 2 metros, 3 metros, eu vou saber calcular certinho, porque eu sei quanto eu gastei na flor, que não muda o tamanho, né? Nas folhas, e a base, que será o que eu vou aumentar. Então, pra mim, ter esse caderninho aí de produção é muito importante pra mim saber precificar corretamente as minhas peças, quando a cliente quiser um tamanho específico. @val_adesivos de unha, e aí continua arroba, mas eu não consegui pegar tudo, tá? Porque aqui não aparece tudo. Para iniciantes, quais melhores cores de barbantes para investir? Vou falar o que é funcional aqui pra mim, o que a maioria das crocheteiras relatam, tá, gente? Quais são as cores que não pode faltar de jeito nenhum no seu estoque? Se você tá começando, quer investir, invista em tons de marrom, porque, gente, tapete é tapete. E a maioria das clientes gostam de cores assim, ó, cores neutras, que não vai sujar com facilidade, tá? Então invista nas cores neutras, invista em tons de marrom. São cores que dá pra você combinar com outras cores coloridas, né? E vale super a pena. O cru também, pelo menos aqui no meu ateliê não pode faltar o cru, gente. Eu sei que tem muita gente que fala assim, minhas clientes aqui não gostam de cru. Mas se você fizer pouco, por exemplo, esse modelo aqui, geralmente eu faço só a base no cru, né? Eu fiz uma carreira aqui pra dar um detalhe, mas geralmente só a base no cru, as clientes não se incomodam, tá, gente? Quando é só a base, elas não gostam quando tem muito cru. Aí realmente suja com mais facilidade, então elas preferem que seja pouco. Se for pra ter cru, seja pouco, né? Então, como é tapete, a gente tem que pensar dessa forma. Mas o cru, como é uma cor neutra, é muito bom você sempre ter aí no seu ateliê. Se você for fazer, por exemplo, peças pra mesa, o cru é essencial, porque muitas das clientes gostam aí de fazer com branco, mas o cru principalmente. Eu sempre ofereço aqui para as minhas clientes, se a cliente pede alguma coisa, alguma peça que tem branco, eu falo assim, olha, eu trabalho com cru, que ele suja menos, é mais prático para você utilizar aí no seu dia a dia. E elas sempre escolhem, não, então pode fazer no cru. Então o cru é essencial você ter, e eu sempre tenho um estoque grande aqui de cru, pelo menos aí 9 quilos eu preciso ter aqui no meu ateliê. E dos coloridos, o que não pode faltar, tá, da minha experiência aqui pessoal, que eu acho, gente, é rosa, é vermelho, então invistam muito, principalmente o vermelho e tons de rosa. Gente, tons de rosa sai aqui pra mim como se fosse água, sério. As clientes gostam bastante, e tons de vermelho também, vermelho com cru, uma combinação fica muito legal. Então invista em tons terrosos, cru, vermelho e rosa, que não tem erro, você consegue vender com certeza. @valmar.eustáquio. Como manter o foco no crochê sendo dona de casa, mãe, esposa e não tendo ajuda? Gente, eu vou falar de acordo com a minha realidade, tá? Eu não tenho filho, né? Então eu sei que a minha realidade é diferente, porque quando é mãe é um trabalho aí 24 horas, né? Mas a minha realidade sendo esposa, dona de casa, crocheteira e universitária, tá? Que eu faço faculdade. Você precisa ter organização. Qual horário seu filho tá na escola? É nesse horário que você vai priorizar aí o crochê, porque aí você consegue ter um foco maior. É claro que você precisa tirar um tempinho aí, olha direitinho quanto tempo você... Coloca na ponta do lápis, sabe? Coloca aí, quanto tempo você gasta pra arrumar sua casa normalmente, quanto tempo você leva pra fazer comida, quanto tempo aí... Qual tempo você tem disponibilidade pra trabalhar? Porque assim, por exemplo, eu aqui priorizo trabalhar durante o dia, manhã e tarde. Geralmente, no final da tarde, quando meu esposo chega mais cedo do trabalho, eu já deixo o crochê de lado, gente, porque eu vou priorizar ter um tempo com meu esposo, ter um tempo de qualidade. De noite eu tenho aula. Então, normalmente, geralmente, as crocheteiras focam aí durante o dia, né, no crochê, e à noite ficam com a família. Se você tem filho, a sua rotina vai ser outra. Então, o importante é, dentro da sua realidade, você definir um horário em que você vai priorizar o crochê, tá? Você não precisa tirar o dia todo pra fazer crochê, mas defina um horário aí específico que você vai fazer crochê. Você vai dizer assim, por exemplo, das 2 até as 5 da tarde é o horário que eu vou focar no crochê. É só 3 horas? É só 3 horas, mas às vezes em 3 horas você consegue fazer um tapete, sabe? Então já é alguma coisa. O importante é você definir que nesse horário você vai focar no crochê. Então, e ter disciplina, sabe? Não importa o que aconteça, você tá ali fazendo nesse horário, porque é o seu horário de trabalho. Se você quer trabalhar com crochê profissionalmente, você precisa, em algum momento do seu dia, priorizar aí pra você estar trabalhando. Por menor que seja, você vai priorizar aquele tempo para o crochê. @tamicrochê. Como você faz quando a cliente quer saber o valor de um tapete que você nunca fez? Ela quer saber o valor antes de encomendar a peça. É claro, gente, toda cliente, quando vai encomendar, ela quer primeiro saber o valor, porque ela precisa saber quanto que ela vai pagar. Quando é uma peça que eu nunca fiz, a primeira coisa que eu faço, e eu vou deixar essa dica pra vocês, que é muito importante, tá? Eu vou procurar se tem videoaula daquela peça, tá? Mesmo que ali pela foto eu consiga fazer, a primeira coisa que eu vou fazer é ver se tem videoaula. Porque a videoaula, geralmente, eles passam ali os dados de quanto material gastou, qual ficou o peso da peça, a medida da peça, que às vezes a cliente manda uma foto e não é a medida que você quer, né?
que tá ali na videoaula. Então a primeira coisa que eu faço é procurar videoaula. E uma dica que eu tenho pra dar pra vocês, gente, não sei se vocês conhecem o Google Lens, que é basicamente você entrar lá no Google e tem a câmerazinha, pesquisar pela câmera, né? Você pode tanto tirar uma foto ali da hora, como pegar a foto da galeria ali que a sua cliente mandou, você pega ali e pesquisa pela foto. E aí vai aparecer o modelo, se tiver vídeo no YouTube daquela peça, vai aparecer, ou vai aparecer o nome. Você tendo o nome da peça, você já vai lá no YouTube e pesquisa tapete com nome tal. E aí vai aparecer videoaula, se tiver, vai aparecer vlog de produção. E é nos vlogs de produção que você vai pegar as informações que você quer. Então, o tempo que você vai gastar para fazer essa peça, a quantidade de material que você vai gastar. Então, é através daí que você vai fazer a sua precificação. Não sabe ainda como precificar o seu crochê através da sua mão de obra ali, de tempo gasto e do material? Tem vídeo aqui no canal já mostrando como eu faço a precificação corretamente do meu crochê. Então vão lá assistir o vídeo que vocês vão entender. Então, sempre que a cliente vem mandar mensagem pedindo pra mim fazer o cálculo aí de alguma peça que eu nunca fiz, eu corro pro YouTube e vou procurar vlog de produção ou até a videoaula da peça, porque na videoaula geralmente eles passam esses dados, tá? @tamicrochê. Vi no TikTok sobre blocagem das peças. Nunca tinha ouvido falar. Você faz também? Amiga, até essa pergunta aqui eu também nunca tinha ouvido falar porque eu não tenho TikTok, tá, gente? Até tenho, assim, muitos anos atrás, quando lançou o TikTok, eu fiz uma conta lá, mas tomava muito do meu tempo, tá? A gente perde muito tempo ali vendo vídeo e tal, então eu tenho uns 4 anos que eu não mexo mais em TikTok, desinstalei meu celular e nunca mais voltei a baixar, tá? Então TikTok eu não tenho, mas eu fui pesquisar sobre essa questão, né, pra poder vir falar com você. Basicamente, pra quem não sabe, a blocagem, gente, é você pegar uma peça, quando você finalizar ali, você dá uma molhada nela e estender, assim, num local liso, né, numa mesa, alguma coisa assim, pra ela dar aquele processo de encolhimento, pra você ver como que a peça vai ficar, e você esticar a peça pra que ela não encolha, não fique embabadão. Eu não faço isso, porque, gente, sim, no começo as minhas peças, elas embabadavam, ou elas ficavam muito justas, e aí eu fui aprendendo como modificar o meu ponto, como deixar o meu ponto mais largo, porque antigamente meu ponto era muito apertado e as minhas peças ficavam embabadando. Então eu fui aprendendo, mudando o número da agulha, fui modificando ali a forma de trabalhar. E sempre que eu tô fazendo uma peça, gente, eu vejo que a peça tá embabadando, eu já faço aumento. Já faço aumento ali nas correntinhas, já faço ali a modificação na peça, pra quando eu finalizar a minha peça, ela ficar com o acabamento perfeito, tá? Ela já fica ali com o acabamento perfeito, porque quando ela molhar, a minha cliente for lavar, ela vai dar uma encolhida, mas não vai afetar na forma como ela fica retinha. Então, pra mim aqui hoje, na minha tensão de ponto, eu não vejo a necessidade de fazer essa técnica de blocagem, tá? Se vocês acharem aí que precisa, de acordo com o seu ponto, se o seu ponto não for tão largo, se o seu ponto for justinho, recomendo inclusive vocês fazerem. E aí, como eu não sei exatamente como funciona, gente, eu não tenho como passar pra vocês, mas tentem pesquisar aqui no YouTube ou no Google, porque eu pesquisei no Google e foi aí que eu achei essa questão, tá? Pesquisem no YouTube, com certeza deve ter alguém ensinando essa técnica, ou lá no TikTok mesmo, se vocês têm o TikTok, tá? Pesquisem lá sobre essa técnica, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Mas eu não tenho muito o que falar, porque eu nunca fiz, tá? @dira.cavaleiro. Como você faz pra cobrar a taxa de entrega na sua cidade? Então, amiga, o meu esposo, ele já trabalhou muito com entrega, tá, gente? Então, assim, pra mim é muito fácil, a cliente manda o setor, eu mando mensagem pra ele e falo, olha, quanto você cobra pra entregar pra mim no setor tal. E meu esposo, gente, ele tem uma vantagem, que ele conhece Goiânia inteiro, mora em Goiânia. Goiânia é muito grande, tem muita coisa que eu ainda não conheço em Goiânia, eu moro aqui a vida toda. Mas o meu esposo, justamente por ele já ter trabalhado muito com entrega, assim, em farmácia, ele já trabalhou muito como entregador, inclusive de iFood, essas coisas. Então ele conhece muitos setores de Goiânia. E aí eu mando mensagem pra ele e ele já fala assim, ele geralmente já conhece o setor, e aí ele fala, passa um valor, quanto que ele cobra pra fazer essas entregas pra mim, tá? Porque é ele que faz as entregas. Quando meu esposo não conhece o setor, eu vou lá no Google e pesquiso o setor, vejo qual é a distância da minha casa até o setor da cliente, e lá no Google aparece os quilômetros, né? E aí eu já passo pro meu esposo, olha, sei lá, 37 quilômetros, 40 quilômetros de distância. Aí ele já, né, por ser mais longe, já passa ali um valor, quanto que ele cobra pra ir lá no setor. E quando não tem como eu falar com o meu esposo, gente, eu vou no aplicativo da Uber, tá? Na Uber da 99, e coloco ali como se fosse pra fazer Uber entrega, tá? Porque tem essa opção. Se você ainda não faz entrega na sua cidade, só vende aí no seu setor, só vende na feira, experimenta divulgar nas redes sociais, e quando você for fazer entrega, coloca ali no 99, gente, na Uber, tá? Que eles fazem entrega sim, tá? E aí é um valor. Pra ser viagem de passageiro é um valor, pra ser entrega é outro valor. Então tem a opção lá. Coloco o setor do meu cliente, o meu local, e aí aparece lá quanto a Uber cobraria, né, pra um motorista vir buscar a minha peça aqui em casa e entregá-la lá na casa da minha cliente. E aí eu já tenho uma faixa de valor. Então, assim, pra mim é dessa forma que eu faço, tá? Se na sua cidade não tem Uber, gente, tem cidades pequenas que não tem Uber, não tem 99, não tem esses aplicativos, tá, de viagem. Eu recomendo você definir um valor fixo, porque geralmente
quando não tem, é cidade pequena, né? E cidade pequena tudo é perto, né? Então defina um valor fixo, sei lá, R$ 15 a taxa de entrega, sabe? E aí você entrega pra sua região toda, tá? Se for um local pequeno. Como aqui Goiânia é muito grande, eu não consigo fazer um valor fixo para a região. Eu sempre calculo aí de acordo com a distância, porque às vezes é muito longe, gente, não vale a pena eu fazer a entrega, por exemplo, de um tapete de R$ 35 para do outro lado da cidade, para 40 quilômetros de distância, que vai basicamente pagar aí só o valor da gasolina para mim entregar essa peça. Então, é importante sim a gente saber o valor certinho de cobrar na taxa de entrega. @ateliê Thaisa Santos. Como você se organiza financeiramente em relação ao dinheiro do ateliê? O dinheiro do ateliê, gente, é o meu dinheiro. A única coisa que eu sempre priorizo é o dinheiro do meu material, porque a precificação do meu crochê, como que funciona? É o meu material, a minha mão de obra e o meu lucro. O meu lucro vem do quê? De eu divulgar o meu trabalho, né, de eu ser empreendedora. Então esse lucro já é pra mim mesmo. E a minha mão de obra é o valor do meu trabalho, né? Então seria aí o valor que seria o meu salário, né? O que eu faço normalmente? Eu pego aí uma média de quanto que eu gasto de quilos no mês. Então, normalmente eu gasto de 10 a 12 quilos no mês. É a quantidade de quilos que normalmente eu consigo trabalhar. Vai depender se for um mês mais produtivo, se for um mês menos produtivo. E aí, normalmente, daria aí uma faixa de 200 a 300 reais de material que eu gasto no mês. Então esse é o valor que eu gasto no meu ateliê, né, de material. E é o valor que eu preciso repor todos os meses. Então todos os meses eu separo aí no mínimo R$ 200 para me investir em material aqui pro meu ateliê, tá? Pra tá repondo. Só isso, gente. Eu pego ali um valor, quero comprar um barbante, eu vou lá comprar, por exemplo, comprar pro meu estoque, eu já pego ali R$ 200, vou lá fazer a compra de material e o resto é dinheiro meu. O de resto é o meu dinheiro, a minha mão de obra. Então não tem aquela porcentagem toda certinha de dizer assim, porque é 10% pro ateliê, 20% para despesas fixas, sabe? Não tenho isso porque, gente, primeiro, eu trabalho durante o dia, então eu quase não uso energia da minha casa para trabalhar, tá? Eu sei que muita gente precifica tudo isso, mas o meu é a forma mais simples possível. Eu cobro o valor do material para estar sempre repondo, para ter sempre barbante aqui para trabalhar, e o resto é a minha mão de obra e é o meu lucro, então é para mim. Então é o dinheiro que eu gasto aqui com as minhas despesas de casa, para mim mesmo, então é o meu valor. Eu só tiro realmente o valor do meu material. @MárciaPereira3627. Pretende continuar no crochê quando se formar ou vai exercer a profissão de psicóloga? Pra quem não sabe, eu faço, né, a faculdade de psicologia e eu tenho uma coisa muito assim, o futuro a Deus pertence, tá? Eu não fico assim planejando muitas coisas, mas o meu ideal, assim, se hoje, dentro da minha realidade, se eu continuasse morando em Goiânia e tudo, seria continuar com o crochê e fazer atendimento online. Porque, graças a Deus, depois da pandemia, a gente tem essa função aí de atendimento online na psicologia. Atuar na área da psicologia, provavelmente será na área clínica de atendimento de terapia mesmo, tá? Psicoterapia. Então, esse atendimento eu consigo fazer de forma online da minha casa e conciliar tanto o crochê como a psicologia. E é o meu plano atualmente. Pode ser que mude? Pode, porque eu nunca sei o dia de amanhã, né? Mas hoje em dia o meu plano seria conciliar os dois. @NandaSCC. Quando começou a ter interesse em crochê e quem te inspirou? Bom, eu comecei a me interessar um pouco mais pelo crochê. Eu aprendi a fazer crochê com uma prima minha, tá? Eu fazia ali, comprava 1 quilo de barbante, fazia tapete de cor única. E eu não sabia muito, gente, saber sobre o crochê. Não sabia que tinha canais no YouTube que ensinava. Era assim, uma coisa bem... Muitos anos atrás, acho que uns 7 anos atrás, eu aprendi a fazer crochê. E aí eu fazia ali por hobby mesmo. Durante a pandemia, eu decidi focar ali, né, porque eu sempre gostei de trabalhos manuais. E aí, como eu ficava muito entediada durante a pandemia, eu falei, vou começar a dedicar um pouco mais no crochê. Então eu fiz mais peças durante a pandemia, fui aperfeiçoando. Foi aí que eu comecei a conhecer alguns canais aqui no YouTube, mas eu não era pegada a pessoa, tá, gente? O canal específico. Eu assistia videoaulas de peças específicas. Eu precisava aprender alguma coisa, como fazer o arremate na peça. Eu pesquisava no YouTube e assistia a videoaula da pessoa, tá? Foi depois que eu comecei a decidir trabalhar com crochê, foi que eu comecei realmente a me inspirar em algumas crocheteiras aqui. Hoje as minhas grandes inspirações é a Lauren, né? Todo mundo conhece a Lauren crochê, a Dani Santos também foi desde o início foi uma grande inspiração pra mim assistir. Gente, eu acho que eu já assisti todos os vídeos da Dani, assim, desde os vídeos de 5 anos atrás, porque sempre ela faz aqueles vídeos cheios de produção, né? Então, a Dani, a Lauren, sabe? Tem várias outras meninas, tem amigas crocheteiras que hoje são grandes inspirações pra mim. Antigamente eu não conhecia, como a Amanda, a Val, a Lari. São meninas que me incentivam, a Gabi também. São meninas que pra mim são inspirações, tá? E me incentivam demais. E hoje eu tenho uma relação de amizades com elas e pra mim isso é muito gratificante. Tudo que o crochê me proporcionou, inclusive o canal no YouTube me proporcionou tudo isso. @Pamela
Luchesca, eu acho que é assim, amiga. Se eu tô falando errado, me desculpa. Quando encomenda, você pede 50% antes e só envia quando paga o restante? Vi vídeos no canal. Sim, amiga, antigamente eu não cobrava 50% do valor, mas depois de ver alguns vídeos, inclusive um vídeo da Amanda que ela falou que acabou assim, foi pegar uma encomenda, acabou não cobrando 50% do valor, porque já ia entregar assim 2 dias depois, já ia entregar pra cliente, e a cliente decidiu não ficar com as peças. Foi um vídeo que mexeu muito comigo, que eu falei assim, caramba, se isso acontecesse comigo eu ia ficar muito grilada, muito chateada mesmo. E aí eu parei pra pensar, por que eu vou esperar acontecer pra levar esse cano, né? Pra que eu vou me estressar? É melhor já começar desde então a cobrar os 50%. E depois disso, gente, eu sempre peço 50%. Eu sempre falo assim pras minhas clientes, olha, eu peço no mínimo 30% do valor, principalmente se for jogos mais caros, tá? Eu falo assim, eu peço pelo menos 30% do valor de entrada pra você me pagar, porque eu preciso comprar o material. Sempre falo assim. Mas se você quiser já pagar 50% e deixar os outros 50% pra pagar no final, porque aí não fica pesado pra você. Sempre falo assim como se fosse realmente algo pra beneficiar a minha cliente, tá? Como se fosse meio que parcelado. Aí eu falo pra ela, você pode pagar 50% agora de entrada e 50% no valor final, porque aí não fica pesado lá quando você for receber as peças pra você fazer o pagamento. E sempre, gente, sempre elas acabam mandando aí 50%. Nunca chegou a mandar 30%, tá? Então sim, eu peço porque eu não quero levar calote de ninguém. Então pra mim é importante aí os 50%. Se acontecer, que nunca aconteceu também, da cliente pagar 50% e não querer mais a peça, isso eu já tenho na minha cabeça, tá? Isso eu não abro mão. Se a cliente pagou 50%, eu fiz a peça dela, a peça já tá pronta, e aí ela decide cancelar a encomenda, fala assim, não, eu não quero mais, aí eu vou falar pra ela, olha, eu fiz por encomenda, eu fiz aí de acordo com o seu gosto, e agora eu vou ter que vender essa peça. Então, você vai ter que esperar eu vender essa peça pra receber o valor que você me deu de entrada, tá? Então é assim, eu devolvo depois que eu vender a peça, tá, gente? Porque assim, eu acabei gastando dinheiro no material, então é claro que eu não teria ali o dinheiro no momento. Então eu sempre falo pra cliente, se a cliente não quiser mais a peça, ela vai ter que esperar eu vender pra poder fazer o retorno pra ela, né? O reembolso do dinheiro que ela deu de entrada. Bom, e é isso, meninas, finalizei por aqui, esse vídeo acabou ficando bem longo, né, mas eu espero muito que vocês tenham gostado, que eu tenha aí tirado todas as dúvidas de vocês. Se ficou alguma dúvida, a gente deixa aqui nos comentários, que eu respondo sempre todos os comentários de vocês, tá? Vou deixar aqui a minha membro indicada de hoje, gente, que é a ateliê da Amanda, tá? Como eu falei pra vocês, a Amanda é uma grande inspiração aqui pra mim, uma amiga querida. E foi através do vídeo dela, né, que eu decidi aí botar um ponto final nessa de não pegar mais entrada nas encomendas antes que acontecesse algo pior, né? Então a gente tem que aprender com a experiência de outras crocheteiras e foi através dessa experiência da Amanda que eu decidi botar um ponto final. Então vão lá conferir que no canal da Amanda, gente, tem muito conteúdo incrível que vai ajudar vocês também, tá? Então vão lá conferir o canal dela. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, gente, e até o próximo vídeo.